TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET, transmitindo também online tvcrio.org.br. Núcleo Educação e Cultura. Nós temos hoje o prazer de aqui conosco falar hoje com a professora Ceci Juruá. Tem um Vieira aí também, Ceci Juruá, Vieira Juruá, a quem agradecemos o convite para estar aqui conosco. Seja bem-vinda, tá, ao nosso canal comunitário. Então, Ceci, o Brasil tem jeito? Vamos entrar logo de vez. Em primeiro lugar, eu quero dizer boa tarde, né, aos Claro. espectadores, agradecer essa oportunidade de estar aqui. Claro que o Brasil tem jeito. Aí eu tenho uma tese muito particular que eu venho defendendo em sucessivas reuniões, digamos, com os movimentos sociais. Para começar, o Brasil é um país vitorioso. O Brasil tem problemas. De vez em quando encontramos pedras no caminho. As situações são situações difíceis. A nossa democracia, quer dizer, ela é sempre instável. Você sabe que eu contei, da independência para cá, nós tivemos aproximadamente mais de 30 golpes de Estado. Por exemplo, o imperador Dom Pedro II, ele dissolveu a Câmara, ele tinha o poder de dissolver, porque ele tinha um poder particular, que era o poder moderador, atribuído exclusivamente ao imperador, então ele podia dissolver a Câmara 10 vezes em 50 anos. Além do que, o Senado Federal, a pessoa era eleita, aí eles escolhiam entre 3 quem é que o imperador queria que daria posse. É uma lista tríplice, né? E ele que dizia, o imperador será, o senador que eu escolho é você. E isso era difícil. Bom, então nós somos um país, eu diria, jovem, você vê. Nós faremos, se Deus quiser, poderemos talvez até festejar, vai depender dos acontecimentos futuros, 200 anos de independência, agora em 2022. Né? E temos um longo caminho pela frente, temos um aprendizado muito grande ainda a fazer, porque eu diria que o grande problema nosso tem sido político. Né? Nós não conseguimos um regime estável. Nós estamos sempre trocando, parlamentarismo, presidencialismo, os partidos, né? Você vê que nem os partidos são estáveis, né? Quer dizer, chega um golpe, foi o de 64, por exemplo, os militares, acaba com todos os partidos. Aí quando a gente vê aqueles partidos de quem o povo gostava, que era o caso do Partido Trabalhista Brasileiro, criado por Getúlio, e onde se criaram, se educaram, se desenvolveram grandes homens maravilhosos. Eu não sei se é da tua época, mas é da minha, quer dizer, um pouco mais velho, Sérgio Magalhães. Sim, você lembra? Foi, deputado federal. Grande economista, fez uns trabalhos belíssimos em matéria de desenvolvimento. Quer dizer, o Pasqualini, né? Brizola, Jango. Aí vem aí um regime e diz assim, oh, esses partidos não existem mais. Aí lá vai a gente, começa tudo de novo. E obriga só naquele momento, se obrigou a ter 2 partidos, né? Que foi o MDB e a Arena. Chegamos a 30, agora tem demais, evidentemente. A metade vai ter que acabar, já estão todos trocando de nome, trocando de dono. Enfim, temos uma instabilidade política muito grande. Eu diria que o Brasil ainda não encontrou o seu rumo, a trajetória, entende, que esteja de acordo com as necessidades do povo. Eu diria, Ceci, eu sou da escola de Barbosa Lima Sobrinho, onde nós tínhamos também na ABI um braço político que era o Movimento em Defesa da Economia Nacional, que é ainda hoje. O Modecom. Presidida lá pelo nosso professor Lincoln Pena. E a Maria Augusta Tibiriçá, né, autora do livro O Petróleo é Nosso. O Petróleo é Nosso. Mas a Maria Augusta costumava dizer o seguinte, o Brasil é um país rico, mas outros usufruem dessa riqueza.
eles se apossam e são eles que gozam dessas propriedades, né? Dito isso, você, professora com doutorado também em ciências públicas, uma das suas especialidades é exatamente transportes ferroviários, onde você chegou a assumir, inclusive, uma diretoria, né, no Ministério dos Transportes. Juruá, o Brasil é um país rodoviário e até que ponto foi um crime terem o que fizeram com as nossas ferrovias? Fala um pouquinho das nossas ferrovias, como elas surgiram e hoje como se encontram. Soriano, quer dizer, o Brasil teve diferentes momentos em matéria de transporte. Ele, durante muito tempo, ele foi exclusivamente fluvial, né? Quer dizer, andava-se na costa ou então nos nossos rios. E nós tínhamos a sorte de ter três bacias hidrográficas que praticamente comunicavam o país inteiro. Por um lado, a bacia amazônica, depois aqui o São Francisco, no Nordeste, que nós conhecemos como Rio da Integração Nacional, e ainda tínhamos o Paraná-Paraguai. Então, nós andávamos praticamente o país inteiro, né, pelos nossos rios. Nossos vapores. E nossos vapores, exatamente. E tínhamos uma costa, não é? E tem mais. Fomos colonizados uma parcela grande de tempo por um povo que era especialista em matéria de navegação oceânica, Portugal. É verdade. Nós tínhamos uma potência marítima. Potência marítima, né? Pioneira dos grandes descobrimentos. Nós tínhamos árvores com madeiras da melhor espécie para construir navios, que naquela época, inicialmente, eram de madeira. Então, nós tínhamos tecnologia, nós tínhamos o meio ambiente, rios e costa, nós tínhamos os índios, que eram hábeis marinheiros. Fabricantes de canoas, né? Canoas, jangadas, entende? E isso foi o início. Depois nós tivemos o século das ferrovias, que foi o século XIX. E eu diria que nas ferrovias nós tínhamos um problema muito sério, é que nós não tínhamos mercado para ferrovias. Nós não tínhamos nem mercadorias, nem gente em quantidade necessária para a modalidade rodoviária. E por isso, durante muito tempo, os financistas da época, basicamente ingleses, eles não quiseram arriscar seu dinheiro em ferrovias. As primeiras leis foram feitas ao final da década de 1820 e depois em 1835, autorizando o transporte ferroviário, mas os investidores da época, eles não tinham interesse. E quer dizer, quando se estuda realmente, a gente vê que é por isso. Não tem gente para ser transportada, não tem mercadoria, né? Em quantidade suficiente, porque o trem é uma modalidade de alta capacidade. Não é a mesma coisa que uma jangada, um vapor, né? Porque, na verdade, tal como surgiu na Europa e nos Estados Unidos, os trens foram feitos para carregar minérios, minerais, ou seja, uma massa pesada e que só poderia ser transportada por ferrovia. E como eles eram preciosos e forneciam uma oportunidade de grandes lucros, eles financiavam o transporte ferroviário. Quer dizer, o transporte ferroviário em si, ele não precisava dar lucro. O que dava lucro era a matéria transportada pelo transporte ferroviário, né? E aqui no Brasil, nossas minas ficavam no interior. Quer dizer, então, como é que a gente vai chegar até lá? Teve um problema sério inicialmente. E aí nós aceitamos o que começou a ser utilizado no mundo, na Índia, na Rússia, depois no Brasil, que foi um sistema caríssimo, que foi o sistema de garantia de juros para os investidores em transporte ferroviário.
Isso é algo que a população brasileira conhece pouco, eu não sei se você já soube disso. Como eles não queriam arriscar, você vê, a primeira ferrovia importante foi a Central do Brasil, feita, construída pelo irmão do... Teófilo Benedito Ottoni. Cristiano Ottoni. Cristiano foi o Cristiano Ottoni, né, que foi o primeiro vice-presidente, depois presidente. Essa ferrovia, os ingleses ficaram estudando 3 ou 4 anos, não tomavam decisão alguma. Depois Dom Pedro resolveu contratar e bancar a construção. Primeiro como sociedade anônima e depois foi a primeira ferrovia estatizada. Eu tenho a impressão que a Dom Pedro II foi a primeira estatal brasileira. Olha só. Porque ele encampou as ações em 1865, né? E levou adiante na direção de São Paulo e na direção de Minas Gerais. Agora, as outras ferrovias não estatais, por exemplo, a ferrovia de Recife ou a da Bahia, sim, ambas querendo chegar ao São Francisco, né? Sim. O objetivo era chegar ao São Francisco, Recife, São Francisco e Salvador, Juazeiro, também na margem de São Francisco, para que os investidores financiassem, fornecessem o capital necessário à construção da ferrovia. O governo federal e o governo estadual, eles garantiram rentabilidade ao capital investido. 5% no Tesouro Federal e 2% do Tesouro Estadual. Como as concessões eram por 30, 60 ou 90 anos, e nós devíamos fazer o pagamento desses juros garantidos pelo Tesouro Imperial em Libra, você vê que era um negócio da China. Quer dizer, 90 anos a 7% ao ano, né, é um negócio fantástico. E é uma caderneta de poupança, porque você não corre risco. E naquelas épocas não tinha, assim, correção monetária, praticamente eram juros negativos, né? Que a inflação poderia estar muito... Mas não em Libra. Assim, claro, não em Libra. Não em Libra. Eles estavam garantidos. Claro. Isso é que é extraordinário. E aí, se nós pensamos que na década de 1870 começou uma recessão, foi um longo período de recessão e depois depressão, que acabou na queda das bolsas em 1930. O crack na Bolsa de Nova York. Exatamente. Quer dizer, na verdade, então, quer dizer, o fato de a economia mundial entrar numa fase recessiva atraiu os capitais ociosos para o investimento em ferrovias. Quer dizer que já naquela época havia o capital vadio, né? Olha, qual é um paraíso, um lugar bom que nos acolhe, que garante nossos lucros, né? Temos um governo amigo. Um povo bom, né? Povo bom. Ninguém reclama, ninguém se levanta, ninguém se rebela. Uma mídia favorável, não pergunta muita coisa, ninguém discute nada. E naquele momento, com um problema maior ainda, que a população era analfabeta, né, Soriano? Chegamos ao final do século XIX com entre 90% e 95% de analfabetismo. Muito pouca gente lia. O que nós temos de cultura, de lembrança de história daquela época, foi muito mais por transmissão oral. Tá? Só os homens votavam. Só os homens votavam. E os de propriedade, né? Claro. Mas isso era mundial. Quer dizer, eu não gosto que se fale mal do Brasil nesse sentido, porque o voto censitário, de acordo com a renda, era mundial. A própria Inglaterra. Você vê, a Câmara dos Lordes e os trabalhistas. Era onde a Câmara dos Lordes é reservada a uma nobreza rural. Interessante. Mas, professora, a gente viu, então, depois dessa ascensão, né, de nossas ferrovias, o descenso, que já no governo Jânio Quadros, eu acho que por pressão da Autolatina, né, da indústria automobilística, Volkswagen, Ford, eles fazem o Brasil um país rodoviário, começa a se fechar. Inclusive a estrada de ferro Bahia em Minas, que foi cantada aí,
por nossos... Belíssima, importantíssima a estrada de Ponta ferro. de areia. Ponta de areia. Mas, ou seja, sempre há interesses maiores por trás desta destruição da integração nacional, né? E um transporte mais barato substituído por um muito mais caro para a população e para o país. Ou seja, os objetivos das multinacionais são diferentes, quase que antagônicos dos objetivos nacionais e do povo, né? Por isso que a emancipação tem que ser popular e nacional. É verdade, claro. Não, você vê, essa história dos trens da rede ferroviária, é uma injustiça o que foi feito, porque o Getúlio deu muita força ao transporte ferroviário. E em 1954, um ano antes da sua morte, ele fez a Rede Ferroviária Federal, que foi a holding que agrupou as ferrovias de todas as regiões, né, do Sul ao Nordeste, e nos entregou 35 ou 37 mil quilômetros de ferrovias. Hoje nós temos 15 mil. Nossa! Eu acho que é o único país cuja malha ferroviária regrediu. Estamos na contramão da história também nisso, né? Também nisso. Professora Irineu Evangelista de Souza, Barão e Visconde de Mauá. Esse trabalho que você fez, eu queria que você falasse um pouquinho. Ceci Juruá, como nasceu esse seu livro, né? O Barão de Mauá, ele é gaúcho, sabe? Eu também sou gaúcho. Conterrâneo, olha só. Conterrâneo. Eu o considero um homem extraordinário. Foi um homem revolucionário no seu tempo, só que naquele tempo ser revolucionário era ser capitalista. Mas era abolicionista. Né? Claro, ele era a favor do trabalho livre, ele evitou o trabalho escravo em todas as suas empresas, mas ele foi, antes de tudo, um visionário. Quer dizer, ele foi à Inglaterra, ele viu a revolução que estava sendo feita, a revolução industrial, eram as primeiras máquinas, a indústria, Manchester, Liverpool. E ele ficou encantado e disse, imagina isto no meu país. Né? E quando o nosso um grande baiano, você é baiano, não é, Soriano? Sou mineiro de Teoflotone. Baiano você cansado. Você de Teoflotone. Baiano cansado. Porque nós tivemos o Marquês de Caravelas, o segundo Marquês de Caravelas, que foi ministro da Fazenda, de 1837, depois ele foi ministro da Fazenda em 44, ele foi o primeiro chefe do gabinete parlamentar em 47, um homem honestíssimo também, nacionalista, gosto muito dos baianos. Eu acho que a Bahia é o berço do nacionalismo brasileiro, atenção. Valdir Pires, né? Gente extraordinária. De dignidade. E o Marquês de Caravelas, ele em 44, ele aboliu umas tarifas protecionistas que privilegiavam os produtos ingleses e aumentou as tarifas de importação para até 60%, tentando estimular a industrialização. Barreiras alfandegárias. Barreiras alfandegárias, a fim de que nós pudéssemos criar as nossas indústrias, aproveitando os nossos produtos. O Barão de Mauá, que nesse momento ele trabalhava em comércio de importação e exportação, ele entendeu que ia ficar difícil aquele comércio de importação e exportação, liquidou, não é, o seu negócio. Sim. E disse, eu vou entrar na indústria. E ele fez algo extraordinário, ele fez um estaleiro de Ponta da Areia, aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. Quer dizer, nós fizemos uma indústria naval a partir de 1846. Nesse estaleiro de Mauá foram produzidos mais de 70 navios, alguns enviados à Guerra do Paraguai. Não, diz que ele financiou a Guerra do Paraguai, praticamente foi ele, né? Em parte, em parte, eu não diria, eu não sei de cálculo, eu não gosto de dizer aquilo que eu não estudei. Claro. Eu não sei nem quanto custou a Guerra do Paraguai, mas ele financiou a participação do Brasil no conflito uruguaio.
Ali ele foi o banqueiro do rei. Ele ofereceu para Dom Pedro II os recursos necessários a sustentar a democracia ali no Uruguai e uma paz, né? Que nós precisávamos. E depois até se deu mal. Ele fez um banco no Uruguai, também depois na Argentina. Prejuízo, bom, né? Mas o importante, quer dizer, o Barão de Mauá, que eu privilegiei nesse livro, é o industrial que fez a indústria naval, o estaleiro. Nós tínhamos tudo para ter sucesso como grandes fornecedores de navios, né? Para nós e para o mundo, que eu digo. Tínhamos o know-how português, né? A tecnologia da navegação. Os portugueses foram pioneiros na navegação. Né? O telégrafo, o primeiro. O telégrafo também. Ele fez a primeira estrada de ferro saindo ali do Porto de Mauá, no fundo da Baía de Guanabara, até a raiz da Serra de Petrópolis. Né? O objetivo dele, quando ele faz aquela pequenina estrada de 14, 16 quilômetros, ele queria chegar ao Rio das Velhas, em Minas, para chegar ao São Francisco e poder transportar de todo o interior do Brasil as mercadorias necessárias para as nossas cidades litorâneas. Nós já tínhamos o Rio de Janeiro como capital e São Paulo, não é? E ainda para exportar. Quer dizer, ele sonhou grande. Grande. Aí depois o pessoal da corte, o Dom Pedro II, pediu a ele para fazer a navegação a vapor no Amazonas. Então, o primeiro navio a vapor nos nossos rios foi o Barão de Mauá que fez. Aí ele teve que receber subsídio, claro, porque também não tínhamos mercado. Ele foi sócio também de Teófilo Otoni. Eu sei esses detalhes, que é o fundador da minha cidade. Foi um revolucionário também. Também. Foi republicano. Só conseguiu ser finalmente escolhido, aceito pelo imperador, para Dom Pedro II, para assumir o Senado, quando houve aquela questão Christie, que uns marinheiros ingleses fizeram aqui uma algazarra e foram presos, e a Inglaterra queria retratação, e foi aí que o Barão de Mauá, nesse episódio, ele entrou também intermediando, e o Teófilo Otoni, numa postura de estadista, tomou o lado do imperador, porque a nossa nação estava sendo ultrajada pelos ingleses. Chegou a ser interrompidas as relações comerciais, diplomáticas, culturais, tudo com a Inglaterra, pouca gente sabe disso, né? Devido a posturas como do Barão de Mauá, encorajando o imperador a ser realmente soberano, né? No que diz respeito à questão nacional. Foi início da década de 1860, se não me engano, essa questão Christie. E nós tínhamos aqui no Brasil, desde 1808, 1810, nós tínhamos a possibilidade de os ingleses apelarem para que certas questões fossem julgadas em tribunais organizados por eles, sabia? Não, é verdade, eles tomaram 3 navios nossos em alto mar, e foi o rei da Bélgica que foi intermediário também em termos internacionais dessa questão. Mas, professora, vamos falar um pouquinho da nossa economia mundial, latino-americana e Brasil. O neoliberalismo, Margaret Thatcher, hoje o Trump, mas o Bush, né, pai, Bush filho, que trouxeram essa desgraça, né, retornam com um liberalismo com o nome de neo, né, e a globalização. Fale um pouquinho como sair disso e o que isso trouxe de desgraça também para a humanidade, né? Olha, eu acho que foi um problema muito grande, quer dizer, para nós, né, nós estávamos num momento bom naquela década de 70, porque nós estávamos ampliando e consolidando o nosso setor industrial. E o último presidente dos militares, inclusive, o penúltimo, foi o Geisel, né, ele organizou o setor estatal, principalmente na área de infraestrutura. Ele fez a Portobras e Telebrás, não é? Ele fez algumas coisas muito importantes e o Brasil estava indo bem. E aí veio o governo Thatcher e o governo Reagan,
no início dos anos 80, que promoveram um grande aumento da taxa de juros. Essa taxa de juros internacional, a LIBOR, ela era por volta de 3,5% no início dos anos 70, e ela vira, em 1980, em 21%. Então, aí nós que tínhamos uma dívida externa razoável, de tamanho compatível com o nosso PIB, com a nossa economia, com aquela taxa de juros, a dívida rapidamente multiplicou por 2, foi a 100 bilhões. E começamos a ter problema. Inaugurou-se ali o que se chama uma época denominada época da ditadura dos credores. Acumulação financeira, quer dizer, a primazia da acumulação financeira sobre a acumulação produtiva. Ou seja, é mais importante que o dinheiro fabrique dinheiro, através de juros, do que fabricar mercadorias que vão servir às necessidades das pessoas comuns. Em um minuto, o que fazer? Como sair desse Resistir, eu confio no povo brasileiro. Nós resistimos, eu estou muito contente com os resultados de pesquisa atualmente, dizendo que o povo não foi enganado pela mídia, que ele continua a acreditar que o Lula foi um líder interessado no desenvolvimento, no bem-estar do seu povo. Ele sabe escolher. Eu acho que nós vamos resgatar, nós precisamos resgatar aquilo que nós perdemos. Nós perdemos uma economia voltada para a redução das desigualdades sociais, dando oportunidades de estudo, de viagem, de melhores condições de vida para parcelas da população mais pobres. Eu acho que nós gozamos um período de uma liberdade fantástica. Foi o período mais democrático da história do Brasil, por aqueles 12 anos de governo Lula e Dilma. Parabéns, professora. Uma satisfação muito grande. Nós queremos agradecer a você pela audiência, agradecer também a Ceci Juruá pela participação aqui no nosso programa, TV Comunitária, Canal 6 da NET, Núcleo Educação e Cultura, ou então tvcrio.org.br.